Então agora a gente volta para continuar nossa aula de misturas gasosas, né? Eu dividi essa aula em duas porque era uma aula longa, então ficava meio complicado você acompanhar ela todinha, até porque é muita informação. Então, continuando, ó, nós já falamos de misturas gasosas, eu falei para você que toda mistura gasosa é homogênea, a gente definiu frações molares e nessa tela a gente definiu pressão parcial, né? Agora vamos falar sobre volumes parciais, né? Volume parcial de um componente I. Por definição, o que é volume parcial de um componente I? É o volume ocupado pelo gás, ou seja, por cada componente, estando sozinho, submetido à mesma pressão e à mesma temperatura da mistura gasosa. Se você lembrar dos conceitos, você não erra fração molar, pressão parcial, volume parcial e massa molar aparente, que é o nosso próximo assunto. Conceito é importante, certo? Então vamos lá. Bom, para você determinar, portanto, o volume parcial de um gás, você tem duas maneiras diferentes de calcular. Uma delas, aliás, tem até mais, né? Mas dos principais, um deles é a equação de Clapeyron. Lembra? Equação de Clapeyron, PV igual a nRT, certo? Lembra? Se eu abasteço a equação de Clapeyron com dados da mistura, eu calculo algo da mistura. Se eu abasteço ela com dados em relação a um componente, eu calculo alguma coisa daquele componente. O que eu estou querendo fazer? Querendo calcular o volume parcial de um gás. Então, eu quero calcular o volume do componente I. Olha o enunciado. É o volume ocupado pelo gás estando sozinho. Se ele está sozinho, número de mols, eu considero só o dele, só desse componente I. Submetido à mesma pressão, ou seja, a pressão é a total, e a temperatura total da mistura. Com a equação de Clapeyron, você consegue calcular o volume parcial de um gás. Outro jeito é se você tiver o volume total e as frações molares. Por quê? Porque o volume parcial de um componente I é, na verdade, o volume total vezes a fração molar desse componente I. É claro, se a mistura toda ocupa, sei lá, 10 litros, e nós temos 40% do componente A, 40% desses 10 litros é o volume parcial de A. Isso é meio óbvio, né? Então, aqui, considerando o nosso exemplo anterior. No exemplo anterior, eu quero calcular o volume parcial para o gás hélio, para o gás carbônico e para o gás hidrogênio. Deixa eu pegar a tela anterior, isso, para a gente recordar algumas informações importantes. Lembra lá, ó, que o volume, deixa eu grifar aqui de outra cor, pegar um verde, ó. Lembra que o volume total da mistura era 82 litros? A gente vai precisar desse valor aí. Por quê? Porque para o gás hélio, o volume parcial do gás hélio é o volume total, ou seja, 82 litros, vezes a fração molar do hélio. E quanto vale a fração molar do hélio? Aqui, ó, vale 0,6 ou 60%. Então, vezes 0,6. Lembra? Nunca utiliza em porcentagem, sempre número puro. Ou seja, isso é 60% de 82 litros. 60% de 82 litros dá 49,2 litros. Então, dos 82 litros que a mistura toda ocupa, 49,2 é só em relação ao hélio, né? Volume parcial do gás carbônico CO2 vai ser o volume total, que é 82 litros, vezes a porcentagem, ou a fração molar do gás carbônico, que é 0,3 ou 30%, vezes 0,3. Quanto dá 30% de 82? Dá 24,6 litros. Esse é o volume parcial só do gás carbônico. E o volume parcial do gás hidrogênio vai ser o volume total da mistura, ou seja, 82 litros, vezes a fração molar dele. Quanto vale a fração molar dele? Não é 0,1 ou 10%? Então, vezes 0,1, isso vai dar 8,2 litros. Claro, né? Se você somar aqui, ó, os volumes parciais, 49,2 mais 24,6 mais 8,2, isso vai dar o volume total da mistura gasosa, que é de 82 litros. Portanto, a soma dos volumes parciais te dá o volume total da mistura gasosa. Entendeu isso? Volume parcial não é um conceito muito cobrado, não. Frações molares é, pressão parcial é, volume parcial não muito. Agora,
Esse próximo que eu vou falar agora é cobrado demais. Veja, aqui a gente fala de massa molar aparente. O que é a massa molar aparente? Vamos lá? Ora, massa molar aparente é a média ponderada das massas molares de todos os componentes da mistura gasosa. Não sei se você lembra, média ponderada é um tipo de média que leva em consideração o quê? Leva em consideração cada amostra medida em porcentagem. E qual é o item que a gente já viu até agora que mede a porcentagem de cada gás na mistura? As frações molares, né? Então, olha só, para você calcular a massa molar aparente, também existem várias formas, eu vou te ensinar duas delas. A primeira, usando a equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron te dá qualquer informação, desde que você saiba como utilizá-la. A equação de Clapeyron, na sua segunda versão, ela traz a massa molar como item, lembra? Então, olha aqui, ó, P, V é igual ao quociente entre massa e massa molar vezes R vezes T, certo? Se eu quero calcular a massa molar aparente, ó, massa molar aparente. Massa molar aparente é um dado em relação à mistura gasosa. Então, é só você abastecer na equação de Clapeyron com dados referentes à mistura gasosa. Eu vou usar aqui a pressão total, vou usar aqui o volume total, vou usar aqui a massa total da mistura. E se você voltar lá na nossa tela anterior, onde eu tenho as massas de cada componente, você soma todas aquelas massas, R é uma constante e a temperatura é a temperatura total. Assim você calcula a massa molar aparente. A outra forma é usando média ponderada. Se eu quiser a massa molar aparente, ora, eu vou calcular fazendo o quê? Somando as frações molares de cada componente multiplicado por suas massas molares. Como assim, Ronald? Lembra que são três componentes? O primeiro dele é o gás hélio, né? Então aqui vai ser a massa molar do gás hélio vezes a fração molar dele. Isso mais a massa molar do gás carbônico, que é o segundo componente, vezes a fração molar dele. Eu parei o vídeo para aumentar o espaço aqui porque você percebeu que não ia dar, né? Então, de novo, massa molar do hélio vezes a fração molar dele, mais a massa molar do gás carbônico vezes a fração molar dele, mais a massa molar do terceiro componente, que era o gás hidrogênio, vezes a fração molar do gás hidrogênio H2 gasoso, certo? Então, esse primeiro termo é a contribuição do gás hélio para a massa molar aparente, o segundo é a do gás carbônico, o terceiro é a do gás hidrogênio. Considerando o exemplo da mistura anterior, vamos lá. Na mistura anterior, olha, nós tínhamos três componentes, hélio, gás carbônico e hidrogênio. Como eu determino a massa molar aparente? Ora, primeiro, qual é a contribuição do gás hélio e a massa molar dele? A massa molar do hélio é 4 gramas por mol, certo? Então, aqui, ó, 4 gramas por mol vezes a porcentagem dele na mistura, que é 60%, ou seja, 0,6. Não usa em porcentagem, usa em número puro. Mais a contribuição do segundo componente, que é o gás carbônico. Massa molar dele, 44 gramas por mol, vezes a porcentagem dele na mistura, que é 30%, ou seja, 0,3. Mais a contribuição do terceiro componente, que é o gás hidrogênio. Massa molar do gás hidrogênio, 2 gramas por mol, vezes a porcentagem dele na mistura, que é 10%, ou seja, 0,1. Tudo bem? Aqui, ó. Portanto, a massa molar aparente dessa mistura vai ser 4 gramas vezes 0,6, isso aqui vai dar 2,4 gramas por mol. Mais 44 gramas vezes 0,3 vai dar 13,2 gramas por mol. Mais 2 vezes 0,1, 0,2 gramas por mol. Portanto, a massa molar aparente, vou colocar aqui, ó, a massa molar aparente dessa mistura vai dar um total de quanto? Um total de 15,8 gramas por mol.
Tudo bem? Então é assim que você determina a massa molar aparente dessa mistura. Olha, antes da gente terminar, eu gostaria que você fizesse o seguinte. Aqui na tela, eu calculei a massa molar aparente utilizando a segunda equação que eu mostrei para você. Eu gostaria agora que você determinasse a massa molar aparente utilizando a equação de Clapeyron. Como é que você vai fazer isso utilizando a equação de Clapeyron? Vamos lá. A pressão, você vai usar a pressão total da mistura. Lembra que a pressão total foi 6 atm? Beleza. O volume, você vai usar o volume total da mistura. Quanto vale o volume da mistura? 82 litros. A massa, você vai usar a massa total da mistura. Soma a massa de hélio com a massa de gás carbônico com a massa de gás hidrogênio. Massa molar aparente, sua incógnita, ela que você quer calcular. R usa 0,082 porque a pressão está em atm e a temperatura, se eu não me engano, lá era 300 Kelvin, né? Isso mesmo. Então, usa a temperatura de 300 Kelvin. Então, substitua valores na equação de Clapeyron em relação à mistura toda. Você vai calcular a massa molar aparente, que é a massa molar como se representasse a mistura toda, certo? No final das contas, massa molar aparente tem qual significado? É o seguinte, lembra que a mistura gasosa se comporta como um gás puro, até porque mistura gasosa ou gás puro são gases ideais, então o comportamento é o mesmo. Se a mistura gasosa fosse substituída por um gás puro, esse gás teria qual massa molar? Esse valor da massa molar aparente. No nosso caso, a massa molar aparente de 15,8 gramas por mol. Quando você fizer esses cálculos, você tem que chegar, claro, né, nesse mesmo valor, 15,8 gramas por mol. Eu fiz aqui no papel, como rascunho, e deu, claro, tem que dar o mesmo valor. Tudo bem? Então, é um conteúdo muito cobrado, misturas gasosas. Espero que você tenha entendido. Agora eu aguardo você para as próximas aulas. A gente vai fazer bastante exercício sobre esse assunto. Até mais!